Uma boa tarde a todos, senhores vereadores, funcionários, públicos, jornalistas. Dar então início à nossa reunião de 19 de novembro de 2018. Antes de passarmos para o Presidente da Ordem do Dia, dar aqui algumas informações. As próximas reuniões vão ser dia 3 e 10 de dezembro e a Assembleia Municipal estamos a tramitar com o Sr. Presidente da Assembleia Municipal para que seja no dia 19 de dezembro. Também cumprimentar a Comissão da nossa Assembleia Municipal que aqui está presente, que esteve a estudar a questão relativamente ao plástico no nosso Conselho. Não, este não é plástico. E este não é o meu copo, este é o teu. Eu engano-me sempre, peço desculpa, engano-me sempre com o copo. Dizer que relativamente aos pontos da reunião de Câmara, ao ponto 4, o ponto 4, a vereadora pediu-me para retirar, porque há aqui uma pequena retificação que tem que ser feita, porque não é... Sim, vai ser porque não é para sermos nós, é para nós darmos para serem eles a contratar. E aqui a informação diz que seremos nós a contratar e a informação está incorreta nesses termos e, portanto, vamos fazer e vem no dia 3 e ainda está dentro daquilo que é. Presidente Jorge Dico, os senhores deixam dar a palavra. Muito bem. Eu só queria, antes de passar a palavra aos senhores vereadores, dizer o seguinte. Relativamente à questão daquilo que foi falado a semana passada, há 15 dias, peço desculpa, sobre a questão do comunicado a fazer sobre a atividade taurina. Entretanto, nós recebemos um ofício, um comunicado dos municípios que têm atividade taurina e dizer que nós nos revemos nesse comunicado e não valerá a pena, nem queremos estar a fazer um comunicado diferente desse que já foi discutido e aprovado nesta associação e, portanto, enviámos para todos os vereadores se reveem nesse comunicado e, portanto, é dar esse conhecimento também à comunicação social que nos revemos no comunicado e, portanto, hoje não há aqui uma deliberação tácita relativamente a esse comunicado, mas que todos nos revemos no comunicado e é esse que vamos também defender perante aquilo que é uma situação que hoje está muito na ordem do dia, que tem a ver com não só o IVA, mas também tudo aquilo que é a tradição da nossa atividade taurina e muito daquilo que é a tolerância que nós achamos que deve haver para algumas das matérias que têm raízes profundas na nossa história. Gostava também de soltar aqui uma informação que eu acho que é muito importante e é com um grande regozijo que a dou hoje na nossa reunião de executivo, é que nós este ano conseguimos 2 equipas de intervenção permanente para os bombeiros voluntários de Alcanede e para os bombeiros voluntários de Perna. E quero dizer que a Secretaria de Estado da Proteção Civil perguntou ao município se, e nós tínhamos vindo a diligenciar nesse sentido, porque gostaríamos de ter 3 EIPs, 3 equipas de intervenção permanente no nosso Conselho. E temos reunido e fizemos alguma reunião com o Sr. Secretário de Estado para que isso fosse uma realidade e temos feito uma série de ofícios e reuniões paralelas para que isso fosse possível e dizer que a semana passada fomos contatados pela Secretaria de Estado para saber se estávamos disponíveis para comparticipar uma EIP para os bombeiros voluntários de Santarém. E eu quero dizer que nós já respondemos a dizer que vamos comparticipar também uma EIP para os bombeiros voluntários de Santarém. Portanto, um desígnio que o Conselho de Santarém tinha há muitos anos, ao nível daquilo que era a proteção civil, ter três equipas de proteção civil e 3 equipas de intervenção permanente do nosso Conselho, vai ser uma realidade dentro de pouco tempo e, portanto, acho que é motivo de regozijo para todos nós. Sabemos que vai haver muitas alterações ao nível daquilo que é a proteção civil. Algumas delas, eu se calhar deixarei isso para outros momentos, ainda estou a analisar com os nossos bombeiros, com os nossos técnicos. Irei resguardar-me para daqui a algum tempo falar sobre essa alteração muito profunda
ao nível daquilo que é a proteção civil, mas nesta altura não podia deixar de dizer que é importante também fazer um agradecimento ao Governo sobre esta matéria, e isto aqui nós, quando temos que criticar, criticamos, mas quando temos que elogiar, também elogiamos, e aqui hoje é motivo de elogio haver esta possibilidade de nós termos esta equipa de intervenção permanente. Sra. Vereadora. Senhor Presidente, permita-me que cumprimente todos os presentes na sua pessoa, e eu queria focar aqui 3 pontos, queria falar sobre 3 pontos que achei pertinentes. Em primeiro lugar, quero informar que, em relação àquela campanha solidária que eu solicitei, a participação também do município, já tenho informação, já contactei, portanto, com a professora Carla Dias, que continua a ser professora do nosso concelho, da ETPR, portanto, da Escola Profissional do Ribatejo, e, portanto, gostaria que começássemos a pensar então na campanha de recolha de plástico para ajudar a pequena Isa nos seus tratamentos. A informação disponível está na página Cada Sorriso, uma Conquista, e eu disponibilizo-me para poder trabalhar com a senhora vereadora, se assim o entender, para angariar e para tratar desta campanha solidária. Informo também que, a nível portanto, desta campanha, será feita uma sessão de apresentação do livro desta mãe, que vem ao nosso concelho e pelo qual irão receber um convite a participar nesta sessão de divulgação do livro da professora Carla, sobre o problema com a sua filha. Portanto, a apresentação será feita numa instituição, e penso que o convite irá ser enviado para todo o Executivo. Em relação a outro ponto, gostaria de saber, e agora a nível, no âmbito do projeto promovido pela CMLT, o Plano Integrado e Inovador do Combate ao Insucesso Escolar da Lesília do Tejo, gostaria de saber qual é o ponto de situação, como é que está o trabalho entre o município e os agrupamentos do concelho, se já há equipas, se já estão no terreno, se já estão, portanto, a desenvolver algumas atividades no âmbito deste projeto, como é que estão as coisas a correr. Outro assunto que eu gostaria de focar aqui é visitar a Biblioteca Municipal e também ao antigo edifício do Banco de Portugal, que solicitamos na última reunião e que, por lapso, provavelmente não foi agendado. Portanto, gostaria de saber se poderíamos fazer essa marcação para a nossa visita. Obrigada. Boa tarde, Sr. Presidente. Permita-me que, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. A minha intervenção vai no sentido de saber qual a causa para, neste momento, as piscinas do Sacapete estarem encerradas, e alerte para a necessidade de manutenção. Provavelmente deve ter acontecido qualquer coisa nos equipamentos, para que este município... É o sistema de aquecimento, pronto. Quer dizer, foi as piscinas que foram encerradas. Tivemos o caso do pavilhão municipal no São Paulo, também sofreu obras, já no fim de estar lá a chover dentro. As piscinas, a Biblioteca Municipal chove lá dentro, ou seja, devia de se fazer, já que não se faz obra nova, fazer manutenção preventiva para que estas situações não ocorram. E já agora, qual é que é o período que se prevê o encerramento das piscinas? Obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu começava por recordar, para além das 2 visitas que a vereadora Virgínia já se referiu, também a visita ao espaço oficinal da Zona Industrial, que tínhamos falado na última reunião, e lembrar também alguns dos pedidos que já têm algum tempo. Um deles prende-se com o pessoal, parece que está difícil de sair a questão da evolução dos últimos 3 anos do pessoal, quer da Câmara das Águas e da IVV Santarém. Ainda não recebemos esse mapa da evolução do quadro de pessoal. Depois, também solicitei ao Sr. Vereador Jorge Rodrigues a questão do ofício para o ICNF a propósito dos pombos, e, portanto, relembro que era importante nós podermos ter acesso, até para ajudarmos eventualmente a resolver esse imbróglio. E sobre pedidos feitos anteriormente,
basicamente, são estes. Depois, queria dar nota de que há um problema com os cães abandonados, nomeadamente em São Domingos, e houve um município que tentou resolver o problema junto do vereador e as coisas não correram muito bem. E, portanto, eu queria chamar a atenção do Sr. Presidente. Em primeiro lugar, acho que os municípios devem ser bem tratados todos por igual e, além disso, quando alguém tem uma preocupação que extravasa, digamos que o seu próprio interesse, neste caso é o interesse da comunidade, ainda devem ser melhor tratados, o que não aconteceu. E, portanto, este problema dos cães abandonados mantém-se. Eu telefonei à senhora hoje mesmo para saber se, entretanto, já tinha sido feito alguma coisa, mas, pelos vistos, isso não aconteceu. Depois posso dar mais pormenores no final da reunião, já que o vereador que tem o pelour não está presente, mas, portanto, são cães que estão abandonados, que atacam crianças e idosos e que, portanto, não podem estar, estão na zona de São Domingos. E, portanto, é um aspecto que, enfim, que é recorrente, julgo eu, mas que está numa zona urbana e, portanto, perto de uma escola, e, portanto, é preciso ter cuidado e é preciso criar condições para resolver esse problema. Depois, queria também chamar a atenção para a questão da entrada norte da cidade. Portanto, nós temos um problema nessa área. Há, para além do piso e da falta de passeios, portanto, há necessidade clara de haver uma intervenção. Nós hoje verificamos que se tem degradado e, portanto, a Câmara tem objetivamente de tentar não só fazer aquilo que lhe compete, mas também sensibilizar quando as áreas não são da sua responsabilidade. E no caso da entrada norte, vários automobilistas e vários moradores nos chamaram a atenção para a questão da variante paralela a 1 em direção ao Portal das Padeiras e, portanto, o piso está em muito mau estado, a própria rotunda até São Pedro, portanto, enfim, tem problemas e entre a Portal das Padeiras e a rotunda de Valdestacas há, enfim, as bermas ou não existem, ou os passeios, enfim, obrigam a que as pessoas estejam sempre na estrada. O mesmo se passa na zona entre o Pingo Doce e o Leclerc e as pessoas continuam a deslocar-se. Quando se deslocam a pé em relação à rotunda do Continente, mantém-se, enfim, as pessoas na estrada com o perigo que acontece. Depois, temos também nota da questão da limpeza das ruas, do desbaste das árvores e da iluminação da cidade. Há vários problemas, nomeadamente na praceta junto ao centro de emprego. As árvores julgo que recentemente limparam as caldeiras, mas o problema principal é que as árvores precisam de ser desbastadas porque daqui a pouco, e com o anoitecer, face à mudança da hora cada vez mais rápido, as árvores não permitem, portanto, a iluminação pública fica claramente deficitária e o mesmo se passa desde o edifício da Segurança Social até à rotunda do Forcado. Quem faz aquele percurso à noite apercebe-se. Quem faz aquele percurso à noite apercebe-se claramente enfim, de que as árvores estão a tapar a iluminação pública e, portanto, com a clara deficiência depois dessa mesma iluminação. E julgo que no Jardim de São Domingos também há algumas queixas relativamente a essa matéria. Depois, relativamente a questões relacionadas com trânsito e mobilidade, e, portanto, não está cá o vereador, mas pediram para falar na rua Engenheiro António José Souto Barreiros Mota, continua a haver problemas, nomeadamente para os peões e para a circulação Desculpa, vereador, na rua Engenheiro António José Souto Barreiros Mota. Portanto, exatamente, portanto, é uma rua que há, enfim, muito acesso pedonal e as queixas são mais de quem utiliza, digamos que esse espaço, mesmo com carrinho de bebés ou tem muita dificuldade em circular. Acho que as intervenções não acautelaram isso. E, por último, há um aspecto que também era bom que houvesse aqui algum consenso, tal qual como na questão taurina, que é, aos fins de semana, o espetáculo degradante de carros junto ao Isla e à Igreja de Jesus Cristo,
quer dizer, se há uma necessidade de alguém com uma cadeira de rodas poder ter que circular ali, dificilmente, eu julgo que não basta sensibilizar os cidadãos, provavelmente é preciso que a PSP faça o seu trabalho e, portanto, aqui a nota pública é de que o Sr. Presidente, nas reuniões que deve ter com o PSP local, solicitar que haja intervenção, porque não me parece-me pouco católico, para não utilizar outro termo, a falta de cuidado com com o próximo, levando o carro até quase à entrada da igreja, porque eu presumo que ao fim de semana não seja para o Isla, nem para a Misericórdia, deve ser para a igreja e, portanto, não parece que nós possamos continuar a aceitar de ânimo leve aquele exagero, porque um carro ou outro pode-se explicar, que há um velhote ou uma pessoa mais debilitada. Agora, aquele exagero de estacionamento em cima do passeio, quando não há falta de estacionamento, nem sequer o estacionamento é tarifado aos fins de semana, e, portanto, é completamente inaceitável esse tipo de comportamento. E para já era só, Sr. Inês? Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caríssimos Srs. Vereadores, Srs. Colaboradores do Município, Comunicação Social, Público, se porventura estiver, boa tarde a todos. A primeira intervenção faço no âmbito do Pelouro da Cultura e com a maior das elevações. Portanto, celebrávamos hoje 98 anos sobre o ano de nascimento de Bernardo Santaneno. Se porventura ainda fosse vivo, este dramaturgo completaria hoje 98 anos. Portanto, todos conhecemos, melhor ou pior, Bernardo Santareno, mas eu gostava de evocar aqui alguns apontamentos da sua biografia e que passo de imediato a partilhar com todos. Portanto, Bernardo Santareno é o pseudónimo literário de António Martinho do Rosário, um médico e o maior dramaturgo português do século XX, nascido precisamente na nossa cidade de Santarém. Nasceu a 19 de novembro de 1920 e veio a falecer em 30 de agosto de 1980 em Oeiras, com 59 anos. É filho de Maria Ventura Lavareda e de Joaquim Martinho do Rosário e estudou no Liceu Nacional Sá da Bandeira até 1939, portanto, na nossa cidade. Estudou Medicina na Universidade de Lisboa e finalizou a sua licenciatura em 1950 na Universidade de Coimbra, tendo-se especializado depois em Psiquiatria. Entre outros prémios, permitam-me destacar os prémios Bordalo, que foi recebendo ao longo da sua vida. Em 1962, o Oscar da Imprensa, que recebeu juntamente com Laura Alves e Rogério Paulo. Em 1963, o mesmo galardão, Oscar da Imprensa, mas desta vez com Eunice Minhoz, Jacinto Ramos, o autor Luís São Monteiro e a Companhia de Teatro Moderno de Lisboa. Em 1981 foi também eleito grande oficial da Ordem Militar de Santiago de Espada a 13 de julho. E um dos seus maiores legados um dos seus maiores vigorosos dramas foi a peça O Punho, que ainda hoje é uma peça reconhecida por todo o universo da cultura como uma peça de elevadíssimo valor no nosso país. Parte do seu espólio está no Arquivo da Cultura Portuguesa Contemporânea e, nomeadamente, na Biblioteca Nacional. O município de Santarém decidiu fazer as comemorações do ano de nascimento de Bernardo Santareno no dia 30 de novembro. E porquê? O dia 30 de novembro assinala em todo o mundo o Dia das Cidades Educadoras, da qual o município de Santarém, cuja rede o município de Santarém integra. E nesse âmbito, peço desculpa, nesse âmbito vamos, precisamente na sala de leitura Bernardo Santareno, desenvolver algumas atividades neste dia 30 de novembro com os alunos de escolas e, nomeadamente, com a participação dos alunos do curso de teatro da Ginestal Machado, que vão fazer um workshop dinamizado pelo... desculpem que estou aqui com problemas aqui no meu telemóvel, com um encenador Miguel Moreira, da companhia Utro, e que vem fazer um workshop com estes alunos e fará depois também parte desta apresentação que os alunos vão apresentar ao público, portanto uma apresentação, passo o pleonasmo, que vão disponibilizar, que vão oferecer ao público no final da tarde pelas 18 horas na sala de leitura de Bernardo Santareno. Portanto,
dar-vos esta nota e convidar-vos a todos, obviamente, para estarmos presentes neste momento de comemoração de Bernardo Santareno. No âmbito do desporto, dar particular destaque ao Campeonato da Europa de Karatê Wadokai, que decorreu no passado dia 17 de novembro nas instalações da nave e do pavilhão municipais, que teve a participação de dezenas de países e que, com centenas de participantes que nos foram transmitindo ao longo do dia, porque quer eu, quer o Sr. Vereador Jorge, quer o Sr. Presidente, estivemos também com a organização, com os participantes e que nos foram transmitindo, dizia eu, a sua satisfação pela qualidade, pelo nível que a organização da prova demonstrou. Portanto, um agradecimento à Associação Wadokai do nosso Conselho, dizer-lhes que vale a pena recebermos recebermos a Federação Europeia de Karaté Wadokai e termos este feedback extremamente positivo. Muitos parabéns à Associação. Por parte da Proteção Ambiental, dar aqui duas informações. A primeira diz respeito, eu anunciei aqui, há cerca de 2 reuniões atrás, creio eu, que o município de Santarém tinha sido nomeado como um município que poderia vir a receber o prémio da Universidade do Minho pelas boas práticas no âmbito da proteção ambiental e, nomeadamente, com o projeto do Reabilitar Troço a Troço. Portanto, no passado dia 16, decorreu em Guimarães a entrega dos prémios municípios do ano. Dizer-vos que não recebemos o prémio, portanto, não fomos nós que ganhámos o prémio relativo à zona da NUT 3, portanto, do Alentejo, foi o município de Sines, com um projeto Sons, Músicas do Mundo, mas quem ganhou efetivamente o galardão do município do ano foi o município de Aroca, com o projeto do Geoparque Natural da Unesco. Portanto, creio que, e ressalvo aqui mais uma vez, a importância deste prémio para o município de Santarém é estar, de entre as 56 candidaturas, estarmos nos 4 nomeados na nossa região e, portanto, deixar aos nossos serviços municipais uma palavra de apreço e que iremos continuar a trabalhar no sentido de melhorarmos cada vez mais as nossas práticas neste âmbito da proteção ambiental. Ainda nesta mesma temática, dizer que comemoramos no dia 23 de novembro o Dia Internacional da Floresta Autóctone e, neste sentido, vamos ter 2 ações de maior relevo. No dia 21 de novembro vamos fazer uma intervenção, uma plantação de árvores na zona, no território da União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Valfigueira, contando com a colaboração dos alunos da Escola Básica da Tujosa para fazermos a plantação de algumas árvores autóctones nesta zona, criando assim também um sumidouro de dióxido de carbono. Dizer ainda que no dia 23 iremos também ter uma ação pelas 9h30 da manhã, uma ação de maior vulto na Escola Básica Alexandre Herculano, também com a plantação de árvores nesta escola. Gostaria ainda de partilhar com os senhores vereadores a seguinte informação. Portanto, toda a criação de sumidores de dióxido de carbono tem-se refletido no nosso território como quer no relatório de monitorização da qualidade do ar, quer na efetiva adesão dos municípios do nosso Conselho a este projeto. No final destas nossas ações, de dias 21 e 23, podemos partilhar convosco que teremos 199 famílias com raízes, ou seja, no âmbito deste projeto, que é Raízes com Sustentabilidade, nós no dia 23, pelas 18 horas, vamos assinar este compromisso entre o município e as famílias que este ano aderiram ao projeto também para cuidar destas árvores e, portanto, dizia eu, vamos ter famílias com raízes, 199 famílias, vamos ter criados 2.726 sumidores de dióxido de carbono, o envolvimento nas escolas de 446 alunos, ou seja, temos um total de árvores plantadas de 3.371 árvores no nosso Conselho, quando terminarmos esta nossa ação do dia 23. Perdão, eu disse aqui uma coisa mal, os sumidores de CO2, o 2.726 é o número de árvores plantadas, o número de sumidores são 30, como é óbvio, foi aqui uma interpretação que eu já corrigi de imediato. Por último,
mas não menos importante, pronto, deixar um agradecimento a todos aqueles que tornaram possível a constituição e a formação do Festival de Órgão de Santarém. Na sua primeira edição contou com centenas de pessoas que participaram nos concertos que foram dinamizados ao longo das duas últimas semanas e que trouxeram a Santarém dos maiores nomes em termos de organistas do nosso país e até da Península Ibérica. Deixar este agradecimento a Santarém pela forma generosa como acolheu e pelo seu envolvimento em mais um projeto que o município, aqui em parceria com a Diocese de Santarém e com a Santa Casa da Misericórdia de Santarém, disponibilizaram a todo o território. Mas deixem-me ainda fazer o convite, porque não vamos ter mais nenhuma reunião até lá. Portanto, as comemorações, o Reino de Natal 2018 está à porta. Convidar todos para que no dia 24 de novembro, pelas 18 horas, nos concentremos no Largo do Seminário, para que possamos assistir em conjunto ao ligar à abertura da iluminação de Natal na nossa cidade, que decorrerá com um espetáculo piromusical. Depois, a partir do dia 1 de dezembro, iremos abrir todos os equipamentos que vão ficar disponíveis e eu recordo que vamos ter o maior presépio do Ribatejo no Palácio Landal, que vamos ter uma pista de gelo natural com 150 metros quadrados no Jardim da Liberdade. As casinhas do Mercadinho de Natal também estarão dispostas no Jardim da Liberdade. O Mercadinho das IPSS é neste espaço também que vai estar. Vamos ter um trono, uma árvore de Natal bastante grande no Largo do Seminário, bem como uma cadeirinha, uma casinha para o Pai Natal poder circular entre o Jardim da Liberdade e o Largo do Seminário, ou seja, vamos ter um conjunto de atividades que ficarão gratuitamente ao serviço de todos. Deixava, por último, um convite à população, que partilho também convosco e que fiz na conferência de imprensa da apresentação do Reino de Natal, que, associando-nos à Associação Comercial e Empresarial de Santarém, que já está a dinamizar mais uma vez o concurso de montras do comércio tradicional, deixar, não é pedir, é dizer aos scalabitanos que gostaríamos muito, neste ano em que comemoramos o Ano Europeu do Património Cultural e em que comemoramos os 150 anos de elevação de Santarém, a cidade, que todos nós fizéssemos parte desta comemoração com a colocação de uma coroa de Natal na porta, na janela, na varanda, na nossa casa, onde nos aprouver, mas que enchêssemos o centro de Santarém com a coroa natalícia como um símbolo de associação a todas estas efemérides. Fica o convite, tenho a certeza que Santarém receberá mais este convite de braços abertos pela generosidade, pela corresponsabilização e pelo gosto que temos pelo facto de amarmos a nossa cidade e o nosso concelho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Dar então aqui algumas respostas e informação que foi questionado, mas antes acho que tinha que dar aqui duas notas que me esqueci ainda há pouco, e acho que uma é muito importante, tem a ver com a Estrada Nacional 362. Eu quero dizer que já pedi às Infraestruturas de Portugal o projeto, ainda não me foi enviado e, como afirmei em Alcanede, todos nós desejamos a alteração e a correção das curvas entre o Val d'Água e a Aldeia da Ribeira nesta primeira fase e, portanto, na reunião que estivemos lá, foi-nos dito que a empreitada seria 1.900.000, foi lançada por 3.300.000, portanto, que este 1.400.000 corrija algumas dessas curvas. E como foi dito que nós conhecíamos, e eu não conheço o projeto, mais uma vez pedi, e ainda não está, e hei de trazer cá o projeto. Eu não falei nisso porque calculei que não tivesse recebido. Não. Mas eu quero dizer isto porque não gostei da intervenção do Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal e tenho que o dizer. Eu assumo isto, e o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal é de Santarém e tem que conhecer. Agora, se o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal tem muitos problemas, à semelhança do que acontece com os hospitais, à semelhança do que acontece com muitas entidades do país, está suborçamentado, repito, está suborçamentado e tem muitas dificuldades, Santarém não é um problema. E nós não vamos deixar
que isto deixe de ser um problema para o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal nem para o Sr. Ministro. E, portanto, aguardo pelo projeto e para saber se este 1.400.000 corrigiu aquelas curvas que nós tanto dissemos. E, portanto, era isso que estava acordado e, quando receber o projeto e se verificar que elas estão corrigidas, venho aqui à reunião de Câmara e digo, olha, foram corrigidas. Se não vier, vou dizer que o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal e o Sr. Ministro fizeram aqui um pequeno fé-diver. Não se esqueçam do pedido que eu fiz da última reunião, que é quando vier o projeto, trazê-lo, agendar, que é para a gente, mas isso para a gente falar nisso. Ao Sr. Presidente, ao Sr. Vereador e ao Sr. Presidente Alcanedo também me comprometi, ao Sr. Presidente da Remeira e ao Sr. Presidente de Tramês e da Azuia de Cima, de trazer isso mesmo. Porque isto é uma questão importante mais para ficarmos por aqui e daí eu estar a falar nela mesmo, porque também eu e os meus vereadores do Partido Social Democrata, e sei que os do PS também, estão curiosos por isto, porque isto para brincar à política, todos nós que aqui estamos, temos já vários anos de política e dizer coisas e fazer alguns discursos com algumas meias verdades não cola. E, portanto, não é que isso o deva preocupar, mas o engenheiro Laranjo, há uma desculpa que pode ter noutros concelhos, é não conhecer os concelhos. O engenheiro Laranjo é de Santarém. E, portanto, se nasceu em Santarém e até aos 18 anos fez vida em Santarém, conhece Alcanedo, conhece as curvas e sabe isso tudo muito bem. Portanto, espero que ele também tenha tido essa capacidade e que não seja mais um daqueles técnicos que existem nos diversos partidos que estão ao serviço dos partidos e não estão aos serviços da população, como parece que o engenheiro Alcindo está, que está ao serviço de um partido e não ao serviço das populações. E as infraestruturas de Portugal é muito maior do que isso e nós em Santarém não iremos admitir que as coisas sejam não é o engenheiro Alcindo, peço desculpa, engenheiro Laranjo. Engenheiro Laranjo, não é Alcindo, engenheiro Laranjo. É que nós, em infraestruturas de Portugal, está sempre associado a uma pessoa que nem já está cá agora. Nem já cá está. Engenheiro Laranjo. Fique lá. Uma outra coisa, na próxima quarta-feira, o município de Santarém, mais uma vez, vai receber um prémio dos municípios familiarmente responsável. Dizer que, salvo erro, é o 7º ou 8º ano seguido que temos a capacidade de ser contemplados com este prémio. Dizer que há muitos municípios que concorrem e não conseguem esta distinção e nós, mais uma vez, temos esta distinção e, portanto, é com muito gosto que iremos estar em Coimbra na próxima quarta-feira para receber, mais uma vez, esta distinção. A vereadora Virgínia colocou a questão da campanha de solidariedade, ou seja, a vereadora Inês irá acompanhar isso, eu também, dentro daquilo que é a ação social, irei estar próximo dessa campanha de solidariedade. Dizer que nós, e reforço isto porque muitas vezes muitas entidades e muitas pessoas não sabem que dentro daquilo que é os nossos conselhos locais de ação social, nós temos uma rede solidária muito forte e que muitas vezes há a possibilidade até de ir mais além do que estas campanhas. Eu sou muito partidário de algumas delas, mas algumas também que existem, não estou a dizer que é o caso desta, conhecendo os conselhos locais de ação social e repito, não é só o de Santarém, algumas delas vêm que nós, dentro da rede e dentro daquilo que é o nosso projeto de desenvolvimento social, temos muitas respostas para uma grande parte de alguns problemas que vão surgindo. A questão da CIMLT, o Programa de Combate ao Insucesso Escolar, eu gosto mais de dizer da promoção do sucesso escolar, dizer que estamos a ultimar as contratações públicas, as salas do futuro já estão contratadas, a outra está em fase de contratação. Sobre as visitas, iremos agendar então para dia 3, relativamente a essa, dia 3 e dia 10, de acordo com as nossas agendas, as visitas a esses locais. O vereador Zé Augusto perguntou sobre a questão das piscinas do Saca-Peito. Sr. Vereador, nós temos, nos últimos anos, se há uma coisa que temos feito é obras de prevenção relativamente a esta matéria. E mesmo nas piscinas do Saca-Peito, ainda o ano passado fizemos umas intervenções de alguns milhares de euros. Só que estamos sujeitos a isto mesmo, que é os equipamentos a variarem. Esta reparação demorará cerca de um mês e pouco, a ser ultrapassada
tem-nos trazido alguns constrangimentos. Eu sou utilizador das piscinas municipais com os meus filhos. Ao sábado de manhã vou com os meus filhos às piscinas e claro que nós notamos logo. Porquê? Porque temos que disponibilizar mais pistas para que as pessoas que estavam, os munícipes e os utilizadores que estavam no saco a peito tenham que ver garantidas as suas aulas e, portanto, isso traz algum transtorno, mas não podemos ultrapassar. Agora precisamos de um mês, será uma intervenção que estará a cerca de 60 mil euros, já está a ser tramitada e esperamos que no mais curto espaço de tempo, um mês e pouco, esteja resolvida esta intervenção. A questão dos pedidos, a vereadora, sobre a questão do pessoal, a vereadora Inês está a tratar disso para que seja dado. Sobre a questão do ICNF e dos pombos, e o vereador Jorge Rodrigues trará isso, eu quero dizer aqui uma coisa que é o seguinte, e nós tramitámos isso, temos menos pombos agora, mas ainda não é o suficiente. E quero que isto aqui fique claro, se o senhor vereador, e o vereador não leva isto a mal, se o vereador, numa altura, andou atrás dos melos. Agora, se nos ajudar com... não sou caçador, não. Está enganado. Não sou caçador. O senhor anda a ler é sempre o mesmo jornal. Portanto, já percebi que anda a ler sempre o mesmo jornal. Eu gosto de jornais de qualidade e de proximidade. Não, sempre a ler o mesmo jornal. Eu gosto de jornais de proximidade. Eu nem sequer sou caçador, já lá não está enganado. Mas eu ia elogiar. O senhor vereador, se nos ajudar com a questão dos pombos, eu agradeço muito, porque realmente é uma coisa que nós queremos levar ao Porto para levar isto a Boa Porto. Sobre a questão dos cães abandonados, eu quero dizer que a referência que fez ao vereador, eu sei que a semana passada houve 2 ou 3 situações destas que ligaram nisso. Eu sei que o vereador, e a vereadora Inês também sabe isso, que o vereador inclusive acompanhou os nossos bombeiros e as pessoas que estão no nosso canil e gatil para irem fazer a recolha desses animais. Se houve alguém e se houve algum problema, não tenho informações sobre isso. Mas, portanto, o vereador Ricardo hoje não está, mas eu sei que, e, inclusive, quero dizer que até da PSP também nos ligaram, que da GNR também ligou. Portanto, houve uma série de situações que nos foram reportadas e que nós fizemos esse acompanhamento. E, portanto, gostava de... mas este caso não está resolvido, portanto, este caso não tem. Mas teremos que verificar com o vereador o que é que se passou em concreto. A estrada, o acesso norte à nossa cidade. Eu quero dizer que é algo que nós temos ao nível de estudo prévio desenvolvido, que é o acesso norte, mas não temos dinheiro para o fazer neste 2 anos, a intervenção que é necessária para o nosso acesso. Há uma coisa que temos programado, deixa-me concluir, já vai. Agora, temos uma coisa programada, nós vamos lançar ao final deste ano, ou na última reunião de dia 10 de dezembro, ou na primeira reunião de janeiro, um novo contrato de conservação corrente, na ordem dos 2,5 milhões ou dos 2.750.000 euros. Estamos ainda a fazer essas contas. Portanto, esse novo contrato de conservação corrente vai permitir uma série de intervenções. E este contrato de conservação corrente é expectável que no próximo verão já esteja em adjudicado e consignado e em plena execução. E, portanto, uma das coisas que permitirá, e isso está falado, ou seja, naquela junção de trabalho que estamos a fazer para esse contrato de construção corrente, que estes paliativos, eu tenho que lhe chamar paliativos, porque a intervenção que todos nós desejamos no acesso norte da cidade é um pouco diferente, é um projeto mais amplo. Mas, portanto, estes paliativos, a questão dos passeios, e imediatamente até à rotunda da Portela e a rotunda de Valdestacas, uma parte deles estão considerados. Sobre a questão da limpeza das árvores junto ao centro de emprego, nós estamos a contratar uma empresa para fazer essa intervenção. A mesma coisa se passa com a questão de São Domingos. Sobre a questão da Rua Engenheiro Barreiros Mota, eu não sabia dessa questão da mobilidade. Quero lhe dizer que nós fizemos uma intervenção no ano de 2017 naquele local e com umas pequenas alterações dentro daquilo que era
o que estava desenhado no loteamento. Portanto, foi o loteador, não fomos nós, foi o loteador que foi obrigado pela Câmara a fazer aquilo que estava obrigado, não foi a Câmara, que isto fique claro. E, portanto, indo ao encontro da aprovação do loteamento. E, portanto, irei verificar o que é que se passa ao nível do urbanismo sobre esta matéria. Sobre a questão do junto à Igreja, naquilo que é agora a Santa Casa da Misericórdia de Santarém e a missa do domingo, eu quero dizer que nós já comunicámos à PSP isto, inclusive eu próprio já escrevi alguns e-mails no anterior mandato e neste, a dizer aos utilizadores que não o podem fazer. Não o podem fazer porque aquilo é considerado um passeio. Portanto, a PSP, da nossa parte e das reuniões que temos tido, só não atuará se não quiser naquele local. Portanto, não é por via do município, porque nós achamos e sabemos que aquilo é um passeio. Sendo um passeio, não se pode estar no passeio, não podemos estacionar no passeio, a PSP só tem que autuar. Sobre algumas das coisas que a vereadora Inês, e tenho também que reforçar aqui 2 ou 3 coisas, nomeadamente a Associação Vadocai, ou seja, aquilo que se passou neste fim de semana em Santarém foi muito importante. Tivemos 24 nacionalidades, tivemos uma grande representatividade de um desporto que também está a crescer no nosso concelho e no país, e realmente quem pôde estar no nosso pavilhão verificou que era algo com uma dimensão internacional, mas com uma grande marca de Santarém. E, portanto, nós ficámos muito agradecidos e agradecer àqueles que, como a vereadora, reforçar aquilo que foi feito neste fim de semana. Para terminar, eu gostava de dar nota disso mesmo, a questão do reino do Natal. E nós dissemos o ano passado, neste mandato, foi o primeiro deste mandato de 4 anos, em que estávamos a falar daquilo que era o Natal e do reino do Natal. Tivemos uma série de atividades. Este ano vamos ter mais atividades que o ano passado, vamos ter a pista de gelo que o ano passado não tivemos, vamos ter cada vez mais, durante este mandato, algo que a nós nos importa registar, que é o facto de o Natal ser muito importante também para aquilo que é as empresas do comércio tradicional. E eu, ano passado, disse, e este ano também já vi isso noutros dados, e o Pordado também tem isso, que é haver algumas empresas do nosso país, nomeadamente que têm a sua atividade nos centros históricos, que 1/3 da sua faturação durante o ano é feita a quando da quadra natalícia. E, portanto, nós, cada vez que apostarmos na quadra natalícia, também estamos a trazer retorno para essas empresas e, com isto, também estamos a contribuir para a revitalização dos nossos centros históricos. Não é só as intervenções que estão a acontecer, as intervenções que vão ser feitas, também é importante isto decorre da estratégia que temos para a revitalização do nosso centro histórico. Portanto, no dia 24 às 18 horas, que é o dar a luz na perspectiva do Natal, achamos que quem puder estar é muito importante. E também a questão do espetáculo musical, o ano passado ele existiu e tivemos já muita gente e queremos que comece a ser algo marcante e cada vez tenham mais pessoas. E estes pequenos acontecimentos, nos habituarmos todos a estar e cada vez sermos mais a participar neles, também isso levará a que no final haja mais consumo no centro histórico, haja mais pessoas no nosso centro histórico e isso é muito importante. E agradecer a todos os nossos parceiros, a vereadora teve a oportunidade de o fazer quando da apresentação, mas não deixar de agradecer. E algo que eu também queria aqui dizer, alguns, não todos, mas alguns dos parceiros, depois da reunião que houve aqui faz hoje uma semana, ligaram e alguns mandaram mensagens a dizer que era com muita satisfação que estavam neste projeto e que viram a dimensão e a abrangência que eles tinham, portanto, muito agradecidos por nós os termos convidados para estarem nesse projeto connosco. Muito bem, alguns senhores que dado a palavra, não havendo, entrar no período de ordem do dia. Só que, peço desculpa, do período de ordem do dia, tenho aqui uma ata. Segurem-me estas atas, senhor, ainda não as assino, não perco para aqui com isto. De Luís Emanuel Fonseca Correia, representante de informação prévia para a construção de um aldeamento turístico sítio na rua de Vila Nova, freguesia da Moçarria, neste município. Isto é para submeter à consideração do Distrito Municipal, quer dizer que isto é um projeto turístico que a Junta de Freguesia também está a acompanhar e é bastante importante, não só para aquela freguesia, mas para o nosso concelho.
tem 10 quartos, 20 camas e, portanto, um projeto que vai ao encontro de muito aquilo que nós prevemos para o nosso futuro, no nosso concelho. Alguns senhores que davam a palavra? Sim, eu tenho pena não esteja cá Sim, era para estar o responsável por esta área, porque queria colocar algumas questões. Mas eles devem estar aí a chegar, nós fizemos um bocadinho mais cedo, mas só se a gente passar à frente e... Se for uma questão que eu saiba, eu sou vereador. Não, quer dizer, vamos ver, eu gostava de um esclarecimento, porque nós estamos a falar de um terreno que tem 2,7 hectares. Sim. E, portanto, é um prédio rústico. Aliás, as fotografias estão cá para ilustrar. Tem 2,7 hectares. Como toda a gente sabe, num prédio rústico fora do perímetro urbano, se eu quiser construir uma habitação, esse prédio rústico tem que ter 40 mil metros quadrados e, portanto, este tem 27.600. E, portanto, isto é uma forma interessante e que devia ser amplamente divulgada de poder rentabilizar os prédios rústicos, porque, enfim, o turismo é uma atividade que é importante para o nosso desenvolvimento concelhio, não só do país, e, portanto, aquilo que se está aqui a fazer é, em 2,7 hectares, colocar, como disse o Sr. Presidente na sua intervenção inicial, colocar 10 quartos e 20 camas. E, portanto, eu queria colocar algumas questões do ponto de vista daquilo que é a leitura relativamente ao plano diretor municipal. A parte mais técnica não sei, o Sr. Vereador. Pois, por isso é que eu estava a dizer que a gente pode então, porque... Eu já para chamar o arquiteto Paulo Cavasso, que poderá responder isso. Porque, digamos... Estou dizendo que estão cumpridas as premissas legais. Tudo bem, mas eu admito que sim, até porque não pode deixar de ser de outra maneira. Claro. Mas nós gostaríamos, enfim, daqui a alguns esclarecimentos, sendo certo que, no campo do princípio, estamos todos de acordo relativamente, de certeza absoluta, relativamente à importância do desenvolvimento turístico e dos investimentos na questão do turismo. Agora, não deixa de ser uma porta que se abre, provavelmente, muitas das pessoas que não têm conseguido rentabilizar os seus terrenos abaixo dos 4 hectares. Vem aqui uma boa maneira de poderem rentabilizar os seus terrenos, e há muitos por este concelho fora, não só na Moçarria. A Moçarria tem belas vistas nesta zona, até digamos que há ali algumas vistas interessantes, mas há outras freguesias que têm vistas interessantes e que poderão rentabilizar terrenos abaixo dos 4 hectares para o desenvolvimento turístico, tal qual como este é feito. Mas não me importa nada de passarmos à frente. Passamos ao outro, e o arquiteto Paulo Cavasso está a chegar. Cooperativa Lar Scalabitano, solicitando a emissão de certidão referente ao uso de direito de preferência. Isto é normal, sempre que nos é colocada a questão de uma aquisição, ou seja, como sabem, o terreno é do município e, portanto, nós teremos sempre que nos pronunciar sobre o direito de preferência relativamente a esta matéria. Alguns senhores já dão a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Da Comissão de Festas Cerimoniais de Baixa, apresentando pedido de isenção, taxas referentes ao pedido de licenciamento. Portanto, isto tem a ver com o licenciamento para a primeira feira multissetorial na Avenida 25 de Abril, em Amiais de Baixo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 4 foi retirado, portanto vem no dia 3, por causa da situação que referi ainda há pouco. Ponto 5, apoio ao desporto escolar 2018-2019, assistência de transporte aos agrupamentos das escolas no funcionamento a ver com a natação. Algum dos senhores da chegada da palavra? Estamos a falar no ponto 5. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 1, o arquiteto Paulo Cavasso já aqui está, podemos retomar o ponto 1. Sr. Arquiteto, há aqui algumas questões, nomeadamente colocadas pelo vereador Rui Barreiro, que já o professor, eu peço desculpa, que tivesse que as repetir. Não tem problema nenhum. Boa tarde. Não, a questão é tão simples quanto esta. Nós estamos a falar de um terreno que tem 2,7 hectares e, portanto, que em condições normais não poderia construir-se lá uma habitação e, portanto, uma família não poderia usufruir deste terreno, e é colocada a possibilidade de instalarmos lá 10 quartos, 20 camas no âmbito de um projeto turístico. A questão é simples, isto aplica-se em todo o território municipal e, portanto, quer dizer que qualquer pessoa que hoje tenha um terreno abaixo dos 4 hectares pode ver aqui, digamos que aqui um caminho para rentabilizar o seu espaço agroflorestal
enfim, pelo menos na sequência da informação que aqui é feita e que pretende aprovar este pedido de informação prévia. Basicamente era só essa a questão que eu queria colocar, em resumo. Pois, de facto, confirmo, a última alteração do PDM integrou esta possibilidade, ou seja, por via do PROT, que foi publicado em 2009, foi estabelecida a obrigação de construir, para se poder construir habitação, ter os tais 4 hectares. A Câmara de Santarém, o PDM, a equipa que lidera a revisão do PDM, conseguiu reservar outras funcionalidades que não a habitação para a unidade mínima de cultura prevista no PDM, na altura que era 3.000 metros quadrados. Resumindo e concluindo, para um terreno com 3 metros quadrados dá para construir qualquer atividade de 4 compatibilidades, nas quais se inclui naturalmente as atividades dos estabelecimentos, empreendimentos turísticos, bem como outras, indústrias e outras atividades que estão previstas no quadro. Relativamente à habitação, sim, está circunscrito aos 4 hectares, 40 mil. Eu acho que é importante, porque é um assunto que passaria facilmente aqui no Executivo, mas é importante divulgar esta matéria, porque, enfim, provavelmente há muitos particulares que viram nestes últimos tempos impossibilitada a sua construção para uma habitação e têm aqui uma alternativa de valorização do seu território. É diferente a questão da habitação. Ou... Não, claramente diferente. É como eu estava a dizer, para uma habitação, isto não é bem habitação, um bocadinho diferente. Portanto, não, fica também... São 10 quartos, 20 camas. Está bem, mas é diferente de uma habitação. Portanto, são modos, mas pronto, isto também fique claro para quem nos está a ouvir. Muito bem. Sr. Vereador, mais alguma questão? Não, estou esclarecido. Bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Não, nós só queríamos fazer uma declaração de voto, que é dizer que, enfim, votámos favoravelmente porque somos a favor do desenvolvimento turístico do Conselho, portanto esperamos que situações análogas sejam tratadas também da mesma forma, e estou certo que, estando isto devidamente enquadrado no plano diretor municipal, portanto, de outra maneira não seria trazida aqui a deliberação, portanto, congratulamos-nos com o interesse em investir na área do turismo no Conselho e esperamos que esta abertura a espaços com uma área inferior a 4 hectares possa viabilizar outros investimentos turísticos no Conselho, porque nós temos freguesias com vistas excepcionais e com paisagens fora de série, portanto é uma maneira de podermos rentabilizar esses espaços. Muito bem, muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, já tinha votado, portanto aprovado. O 5 já estava. Ponto 6. O 6 já tinha votado o 6 também. Ia para o 7 então. Ocupação, ponto 7. Obrigado, arquiteto Paulo Cavasso. É o 6. O 6 não votei. Encargo concedência de espaços, associações. Ano 2019. Alguns dos servidores que dão a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 7. Ocupação de espaço público. Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde de Santarém. Isto também é um pedido de isenção, uma retificação. Alguns servidores que querem usar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Incentivo de taxa de ocupação, vias paradas abertas ou fechadas, novembro de 2018 a abril de 2019. Alguns servidores que dão a palavra. Nós já falámos sobre esta para ficar no nosso regulamento que falámos a semana passada. Exatamente. Nós estamos a tratar para que fique no regulamento tal e qual. Portanto, não vale a pena estarmos a... Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Reembolso 90% das taxas pagar ao abrigo do número 6 e número 7 do Romeu. Isto são cerca de 900 euros, bem me recordo. Alguns servidores que dão a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Devolução de importâncias pagas em excesso sobre taxa de velocidade no ano de 2018, também foi um engano que há que retificar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 11, processo 2018, também está a anulação de valor em dívida. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 12, devolução de taxa de resíduos sólidos urbanos cobrado devidamente em local sem recolha. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 13, ocupação de espaço público, grupo de futebol empregados do comércio caixeiros, pedido de isenção de taxa, uma retificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Freguesia de Pernos, pós-distribuição de apoio financeiro para o Festival de Azeite da Feira de Pernos, distribuição de 1.500 euros. Quem vota contra? Sr. Presidente, eu sobre isso queria falar. Sim, parece-me que, comparativamente com outros apoios que temos dado, este apoio parece-me claramente deficitário. Eu não me lembro, desde que aqui estou,
termos dado grandes apoios para Pernes. Presumo que não haja nenhuma discriminação para Pernes e, portanto, parece-me francamente, e só lembrando 2 apoios recentes, um para Amiais e outro para Alcanete, que até são de forças políticas diferentes. E, portanto, são iniciativas, julgo que para Alcanete foram 20 mil euros e para Amiais 7 mil euros. E, portanto, aquilo que se propõe fazer-se para Pernes é 1.500 euros. Parece-me que nós estamos favoravelmente à atribuição deste apoio, mas chamamos a atenção para o facto de me parecer que o azeite é um produto turístico também, é um produto importante, muito importante do nosso concelho. Nós temos muito azeite de qualidade. Faz todo o sentido que quem se preocupa com a agricultura e com o desenvolvimento agrícola tenha em atenção uma feira do azeite. Portanto, o tema exige, de certeza absoluta, alguns recursos e parece-me francamente abaixo daquilo que seria expectável para um apoio de um festival do azeite, juntamente com a Feira de Pernes, que lhe daria uma dimensão muito maior e também trazia um produto da nossa atividade agrícola, que é um produto ícone. Nós temos, felizmente, muito bom azeite no concelho de Santarém e talvez seja na altura de o começarmos a elevar. E, se calhar, esta era uma boa maneira de começarmos a tratar, através da Feira de Pernes e, portanto, deste Festival do Azeite, desse apoio, porque nós temos, de facto, aliás, por alguma razão, o Festival Nacional de Gastronomia deste ano teve um apoio, teve um patrocínio de um produtor de azeite. E, portanto, faz todo o sentido, numa lógica de desenvolvimento de um produto que é um produto do concelho, que tem qualidade, pode ser oferecido aos visitantes e a quem trata destas matérias como um ícone do nosso concelho. Esta atribuição é francamente abaixo daquilo que se exigia. Portanto, aquilo que eu queria dizer ao Sr. Presidente era para, independentemente deste apoio, que repensasse um bocadinho mais esta matéria, porque parece que é claramente abaixo daquilo que era exigível. A vereadora Inês falará e depois também falarei no final. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Vereador, com certeza que não terá dúvidas relativamente a que os critérios são semelhantes para analisar todos os pedidos. E basta ver no processo que tem na sua posse o ofício da Junta de Freguesia de Pernes, que nos diz assim: gostaríamos de ter um apoio para divulgação do evento, 750 euros, e animação musical no valor de 3.000 euros. E remetemos o programa do evento e orçamentos. Portanto, o que nós fazemos é tentar encontrar, dentro dos critérios que são analisados, equidade entre os valores com que apoiamos os eventos. Portanto, não está em causa ser Pernes, não está em causa ser o azeite, não está a importância do azeite para o nosso concelho, nada disso está em causa. E, portanto, creio que o valor que aqui trazemos de 1.500 euros, para além, estará de acordo com aquilo que a Junta de Freguesia nos coloca no ofício. Nós não pagamos eventos, nós apoiamos eventos e, portanto, se nos dizem que a divulgação é de 750 e a animação musical 3.000, nós colocamos aqui este valor à vossa consideração. Muito obrigada. Também gostava de dizer algumas coisas, que é o seguinte... Não, ao Sr. Vereador, mas deixe-me agora também concluir, que é o seguinte. Relativamente à questão da discriminação, se com Pernes temos alguma coisa, ao Sr. Vereador, mas gostava que ouvisse, e há 2 freguesias que nós não temos que esconder isso mesmo, e assumo aqui, há duas freguesias, tudo que o município de Santarém fizer nessas freguesias são sempre discriminações positivas, é Amiais e Pernes, por causa das dívidas que têm e que são conhecidas publicamente de todos os municípios das freguesias. Portanto, tudo o que trazemos aqui é sempre discriminação positiva e não negativa relativamente a essa matéria. E dizer que, e vou agora repetir a vereadora Inês, quando nos pedem cerca de 3.000 euros, nós damos metade daquilo que é o solicitado, portanto estamos a ir, achamos nós, com uma razoabilidade muito grande. E dizer que tanto em Alcanede como em Amiais, os valores que foram falados connosco não foi pagar a totalidade, foi uma percentagem semelhante, mais ou menos, à que está aqui em causa. Pelo menos foi o que nos foi transmitido,
pelas entidades, que nós assumimos uma parte e a outra restante, e a metade seria por isso. Portanto, e a última que temos mais presente foi a Damiães, em que nós trazemos hoje aqui o apoio e que nos disseram que isso era só praticamente para os tantos, tudo o resto, contratação de artistas, tudo o resto seria feito, que era um outro tanto, seria feito pelas entidades. E, portanto, não há aqui discriminação nenhuma, e estou a dizer, se houver discriminação, é uma discriminação positiva por causa daquilo que todos nós sabemos, que infelizmente se arrastou durante muitos anos com a freguesia de Pernes e de freguesia de... Agora estamos a falar da Pernes, estamos a falar das outras. Muito bem. Eu só chamar a atenção, de facto, o ofício pede apoio para a música, a animação musical e a divulgação do evento, no valor de 3.750. E junta em anexo o orçamento da feira. E o orçamento da feira, julgo que são 14 mil euros. Eu fiz sim, mas eu julgo que acho que é à volta de... Sim, mas mesmo fazendo o somatório da montagem de tendas e daquilo, dá-me qualquer coisa como 14 mil euros. Não é isso que nós temos aqui. Mas, e portanto... Mas isso era facilmente esclarecido com o promotor. A ideia que eu tenho é que... Mas eu também exato. E, portanto, na minha opinião, este tema exigia... Eu tenho dúvidas que com este apoio se consiga realizar esta iniciativa, mas fica aqui a nossa posição. Sr. Vereador, e vou dizer aqui uma coisa que nós já o dissemos, tem falado na Assembleia Municipal, e vou dizer não só para as juntas de freguesia, não só para uma série de entidades. As entidades têm que se habituar que não é pensarem nos eventos e que o município subsidia os eventos experimentalmente para ver se dá. Não. Há uma questão que tem a ver com uma questão de sustentabilidade. Nós achamos que há coisas que é importante. A questão do azeite é importante, é algo diferenciador naquilo que é o nosso azeite. Agora, cada um se lembrar de um evento e nós temos que os promover todos. O município está disponível para o fazer, mas estamos a tratar de tais critérios e nós pedimos a questão da Sociedade Portuguesa de Autores que estamos a tratar. Algumas juntas de freguesia ainda não responderam a isso, e também temos que saber o que é que realmente é importante ou não é, que não é só fazer por fazer, porque a feira que estamos aqui a falar já existe. Eu todos os anos vou à feira de Pernos, em dezembro, e também sei que infelizmente já não é a feira de há uns anos atrás, isso acontece com todas as nossas feiras. Agora, importante fazê-la crescer. Sim, senhora, nós estamos cá. E também quero fica aqui o nosso compromisso, e fica em ata, imaginem que para o ano nós cá estamos para corrigir para um patamar superior para o ano no que tiver. Nós não estamos aqui para inviabilizar nada, muito pelo contrário. Fomos, pela interpretação que fizemos, dar cerca de 50%, foi o nosso entendimento. Porquê? Nós também sabemos que há espaços que são cobrados lá, não é? E, portanto, nós também queremos acreditar que esses espaços também contribuem para a questão de receita. Eu não quero crer que a Junta de Pernes, à semelhança do que a Miães fez e a Alcanete fez, estamos aqui a falar, estejam a fazer a feira para ainda ficarem com algum montante, ou seja, para ficar, salvo erro, saldo nulo, que é assim que eu entendo. E, portanto, se há cobrança de espaços, esses cobranças de espaços devem levar a que o resto seja suportado. Atenção, isto é o que nós depreendemos do ofício. E que isto fique claro. Imagino que a Junta vem dizer que não vai cobrar nada, que leva não sei o quê, também estranharei que assim aconteça. Eu acho que eles cobram esses espaços e, portanto, cobrando esses espaços, terão essa receita e, portanto, penso que não terão nada, não perdem nada com a feira. Mas, portanto, é que a análise que nós temos, 50% com o que tivemos com a esmagadora maioria daqueles apoios que nós damos, e, portanto, que estou a dizer, se houve discriminação com Pernes, é uma discriminação positiva. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 15. Proposta de atribuição de apoio financeiro no Centro de Desporto e Cultura do Verdeiro. Isto é daqueles apoios normais que temos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sr. Presidente, diga lá o montante. Do quê? Aqui do Verdeiro. 5 mil euros, não é? Diga? É 5 mil euros, sim, não é? Sim, é daqueles apoios que nós temos de 5 mil euros que estamos a dar a diversas entidades. Nós temos uma rubrica no nosso orçamento que todos os anos as entidades que queiram recorrer a um apoio de 5 mil euros, nós apoiamos. E, portanto, já tivemos aqui alguns milhares de euros nisto e achamos que também é um incentivo para as direções e levará a que possam, indo a pouco e pouco, melhorando as entidades. Sendo certo que também estimulámos, e ainda tivemos uma reunião
já não me recordo, esta foi em Amiais, onde nós apresentámos às juntas de freguesia, para levarem às diversas associações do Conselho, as possíveis candidaturas a fundos comunitários e também a fundos do governo português para recuperarem uma série, e agora, nomeadamente, nem foi na reunião de Amiais, e ao nível daquilo que é os equipamentos. Também estimulamos que as entidades possam candidatar. E sei que pelo menos 3 entidades já falaram connosco, estão a fazer candidaturas nesse âmbito. E nós, as candidaturas que forem apoiadas neste âmbito, nós aqui iremos comparticipar com a parte não comparticipada. Fizemos com a Amiais, fizemos com a Romeira, fizemos com o Arneiro das Minhariças. Portanto, enquanto não houver essas contrapartidas, vamos ajudando com estes 5.000 euros. Já está a falar do ponto 15. Ponto 16. Proposta de contrato de comunidade para assistência de imóvel ao Space Makers Club, Vivenda Azul, fração do lado esquerdo. Alguns senhores deixaram a palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto 17. Proposta de contrato de comunidade de assistência de imóvel para o Rugby Club, Vivenda Azul. O vereador Nuno Serra não pode votar este ponto, o ponto 17, porque é presidente do Rugby. Alguns senhores deixaram a palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 18. Apoio à realização de feira multissetorial, atribuição de apoio financeiro à Comissão de Festas dos Amiais de Baixo. Alguns senhores que a palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Associação de Caçadores da Achete, proposta de atribuição de apoio financeiro à realização de obras na sede. Alguns senhores que querem usar a palavra. Isto é a semelhança do outro que tínhamos do Verdelho. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E dizer que destas temos muitas entidades que estão a recorrer a esta medida dos senhores. Ponto 20. Habitação social, com o professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, pede proposta de realojamento de agregado familiar. Isto é um agregado familiar já referenciado há algum tempo. Estamos a tentar resolver e esperamos que esta atribuição possa ir ao encontro daquilo que é as expectativas não só da família, mas também dos nossos técnicos, não só da Câmara, como da Segurança Social e da RELIS. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 21. Habitação social, Bairro do Girão, lote 9, 6B, anulação de renda do mês de junho de 2018. Explicar que esta família mudou de habitação e houve aqui uma duplicação da renda de um mês e é isto que estamos aqui a anular. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 22. Trânsito, comboio turístico e comboio de Natal, proposta de percurso, paragens e horário. Algum dos senadores que ha dado a palavra. Quem vota... Eu só aqui, antes de passar à votação, posso votar, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, dizer que este ano o comboio turístico está mais alguns dias a funcionar e que o ano passado foi um grande sucesso, ou seja, as crianças todas andaram no comboio e tinha muita gente à espera e, portanto, foi uma agradável surpresa aquilo que se passou o ano passado com o nosso comboio turístico, o comboio de Natal. Trânsito, proposta de implementação de sinalização vertical na Casal da Azenheira e Vila Nova, isto em Caseba, peço desculpa. Alguns senadores que dão a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 24, terá que ser em privado, depois será no final. Ponto 25, informação da DAS, isto é o relatório de atividades da Poesia e Igualdade, isto no âmbito das nossas comemorações da Igualdade, para conhecimento. Portanto, processo disciplinar, temos que fechar. Não sei se no público hoje não temos.